Plenário aprova projeto que cria o sistema de retransmissão de rádio da Amazônia. Sessão temática debate fake news. E Comissão de Direitos Humanos celebra o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira duas propostas que vão à sanção presidencial. A que proporciona mais acesso à informação para os moradores de municípios da Amazônia Legal e a que facilita a entrada de pequenos produtores de polpa de frutas no mercado formal. Antes das votações do dia, o presidente do Senado chegou à mesa com conselheiros da Câmara do Marrocos e com membros do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos. A delegação veio ao Congresso para um encontro com o senador Eunício. Ele comunicou ao plenário a assinatura de um tratado de cooperação entre os dois países. Acabo de assinar, juntamente com o conselheiro do Reino Unido, do Marrocos, já que citado, o memorando de entendimento entre o Senado Federal da República Federativa do Brasil e a Câmara dos Conselheiros do Reino de Marrocos, que tem por objetivo institucionalizar e promover o desenvolvimento de atividades de cooperação entre o Senado Federal da República Federativa do Brasil e da Câmara dos Conselheiros do Reino de Marrocos. Em seguida, os senadores aprovaram a criação do Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, que abrange a região norte e, em parte, o Mato Grosso, Goiás e o Maranhão, com uma população de 25 milhões de pessoas. Com essa lei para a Amazônia Legal, nós estamos dispondo de informações a todos os municípios da Amazônia Legal, sem necessariamente ter a aprovação e comprar ou fazer um chamamento para ter uma rádio nos municípios do interior. O plenário também aprovou um projeto que estimula a produção de polpa e suco de fruta por agricultores familiares, ao simplificar canais de venda, registro e rotulagem dos produtos. É uma valorização de uma produção, agregando valor e agregando renda à agricultura familiar. Os senadores debateram por um longo período um polêmico projeto que também trata da Amazônia Legal, o que permite o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas degradadas de floresta e nos trechos de cerrado e campos gerais da região. Para muitos senadores, a proposta ameaça o meio ambiente. O Senado Federal, a instituição mais antiga da República, vai escrever aqui hoje, do ponto de vista ambiental, a página mais vergonhosa da sua história. Pode ter legitimidade na maioria dos votos. Vai escrever no Dia da Floresta, vai dizer o seguinte: o Senado vota a matéria que vai destruir milhões de hectares de floresta na Amazônia. Não tem lógica você poder plantar na Amazônia soja, milho, algodão e não pode plantar cana. Qual o motivo de não poder plantar cana se as outras culturas são permitidas? Graviúna, cerejeira, baraúna, e não destrua a Mata Atlântica para plantar cana-de-açúcar, você vai dar muito mal, meu amigo Sebleja aí. Esse projeto não foi votado por falta de quórum. Em ano de eleições, as notícias falsas são um desafio para a Justiça Eleitoral. A sessão temática de hoje foi sobre o assunto. O fenômeno das notícias falsas ou fake news tem sido facilitado com o aumento do acesso às redes sociais e à internet nos últimos anos. Rapidamente, boatos são espalhados sem comprovação da veracidade do conteúdo pelos internautas e replicados várias vezes. Durante a sessão temática, o impacto das fake news foi lembrado em um caso recente pelo senador Thelmário Mota. Vimos a avalanche de notícias falsas veiculada a respeito da vereadora Marielle, que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Na ocasião, lamentavelmente, uma desembargadora do Rio de Janeiro compartilhou informações que diziam que Marielle era enganjada com bandidos e havia sido eleita pelo Comando Vermelho.
Agora, em 2018, o tema ganha ainda mais importância, porque essas notícias falsas podem influenciar diretamente no resultado das eleições gerais. O ministro Tarcísio Vieira falou sobre a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral com o tema. O poder destrutivo das informações falsas é indiscutível. Temos uma imensa preocupação que advém de uma certa impotência do próprio direito para lidar com esse problema, que é um problema de tecnologia. Foi criado o Conselho Consultivo de Combate às Fake News e nós temos debatido instrumentos para tentar, pelo menos, amainar os efeitos deletérios dessa divulgação de notícias falsas. Ensinar a população a reconhecer uma notícia falsa foi uma das medidas apontadas para combater o problema. O promotor Frederico Serói defendeu uma legislação para responsabilizar as plataformas de tecnologia pelos conteúdos ilegais e não os usuários. Tira a responsabilidade do Estado ou do usuário e leva a responsabilidade para quem que me parece ser o responsável por isso. Quem está lucrando bilhões com as redes sociais, são as próprias redes sociais. Hoje é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Para marcar a data, a Comissão de Direitos Humanos promoveu nesta manhã uma audiência pública. As maiores reivindicações são respeito e inclusão profissional para essas pessoas. Com o auditório lotado, foram feitas apresentações de dança e música, todas com pessoas com a síndrome de Down. A síndrome de Down foi descoberta em 1862. Nesses 156 anos, muitas conquistas foram feitas na medicina e na ciência, mas não houve avanços em relação ao preconceito. Recentemente, uma desembargadora do Rio de Janeiro criticou numa rede social o fato de o Brasil ter professores com síndrome de Down. O senador Romário leu uma carta de resposta de uma professora do Ceará, que é portadora da síndrome. Eu conto história para as crianças, eu ajudo nas atividades, eu vou para o parque com elas e acompanho as crianças nas aulas de inglês, música, educação física e um monte de outras coisas. O que eu acho mais importante de tudo isso é ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito, porque é crime. O Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down foi criado exatamente para dar mais visibilidade à síndrome e permitir a inclusão das pessoas com Down no ambiente escolar, no trabalho, no esporte, na arte e também na política. É o que pretende o Fernando Barbosa. Ele é representante da Associação dos Familiares e Amigos do Down de Porto Alegre e quer ser vereador. A inclusão das pessoas com síndrome de Down na política poderá tornar a sociedade mais tolerante, justa e com direitos iguais. As pessoas com síndrome de Down podem ter autonomia, viver cada vez com mais liberdade, e a situação de hoje é uma situação completamente diferente de 20 anos atrás. Desde o início da semana, Brasília cedia a 8ª edição do Fórum Mundial da Água. Os principais debates acontecem no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, mas é bem próximo dali, ao lado do estádio Mané Garrincha, que 2 tendas gigantescas abrigam a parte mais animada do fórum. O repórter César Mendes foi lá conferir. Esse aqui é o Pavilhão Expo, onde é possível encontrar estandes de diversos países do mundo, de órgãos do governo federal e de organizações não governamentais. Aqui também a gente encontra o estande do World Water Council, que é o organizador do Fórum Mundial da Água e que tem sede na cidade francesa de Marseille. O Conselho Mundial da Água é uma organização não governamental, é uma plataforma de múltiplos atores para promover o tema da água, para elevar a água no mais alto nível político possível. E fazemos isso através dos fóruns mundiais da água, que agora acontece o 8º aqui em Brasília. Este já é o maior fórum da história, não resta a menor dúvida quanto a isso. Nós ontem tivemos o registro de 70 mil participantes nesses 3 primeiros dias. Aqui a gente encontra as ações que os países estão fazendo, são 17 países que estão expondo, organizações internacionais,
países, o próprio Conselho Mundial da Água está aqui também, naturalmente o Brasil. Aqui no estande do Japão, a gente veio conhecer uma máquina de reuso da água. A Yuri Shirakawa trouxe essa máquina lá do Japão para explicar para a gente como esse sistema funciona. Yuri, how does this machine works? Okay, he is my assistant Arthur, and he explained about this system. Então, essa é uma máquina de filtro doméstico de água para ser utilizada para reuso. Utiliza água tanto do banho quanto da privada ou da louça para ser reusada em irrigação ou então para devolver para o rio. Ela passa por 4 fases, que na última fase é utilizada cloro para filtrar essa água. Cada compartimento desse aqui é uma fase, é isso? É isso mesmo. O primeiro separa o sólido do líquido, o segundo também, e no último ele filtra a água totalmente com micro-organismos e protozoários. A dimensão transcendente da água também ganha destaque no estande do Japão, com o ritual do chá. Eu estava passando e aí esse momento me chamou a atenção e o rapaz me chamou para tomar um chá e ter um momento de relaxar. E aí ele disse que era para tirar o sapato e ficar bem confortável, mandar uma mensagem que ia ser traduzida e colar no painel que ele vai ser mandado para o Japão e aproveitar o momento do chá, que é um chá digestivo e calmante, para poder relaxar e aprender um pouco da cultura de lá. É tipo um ritual, né, de tomar um chá para relaxar um pouquinho e isso é incrível, né? Estamos no evento, todos os países reunidos e a gente envolve uma troca, né, tanto deles com a gente. A interação começa conforme ela prepara de uma forma muito especial e com toques muito sutis e que, portanto, quando ela desce água para ti, você recebe com amor e ao beber é algo diferente que é difícil explicar. Há uma sintonia tal que é mesmo diferente. Invenções tecnológicas são hoje um dos maiores ativos da economia em todo o mundo, mas o Brasil está ficando para trás nessa área. Esse é o tema do Agenda Econômica de hoje. No Brasil, as patentes de invenção e inovação tecnológica são concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Mas a falta de pessoal e de modernização dos processos do Instituto levou a um acúmulo de mais de 230 mil pedidos sem análise. No Japão, um pedido de patente é analisado em pouco mais de um ano. Na Europa e nos Estados Unidos, esse prazo é de cerca de 2 anos. Aqui no Brasil, ele ultrapassa os 10 anos. Para tentar resolver esse problema, o governo lançou a proposta da patente expressa, concedida sem análise do mérito do pedido. Todos os setores envolvidos no processo foram contra. Mas então, o que fazer para resolver o problema? Quem responde a essa e outras perguntas na Agenda Econômica de hoje é o professor Antônio Boinain, um especialista em inovação tecnológica e propriedade intelectual da Universidade de Campinas. Eu aguardo você na Agenda Econômica. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.